Eu vou falar de uma polêmica, mas para você entender, você tem que estar concentrado, porque é muito importante o que eu vou dizer. Quando aumenta a tensão, o que acontece com a corrente? Ela aumenta também ou ela diminui? Alguns dizem assim: quando aumenta a tensão, diminui a corrente. E outros dizem o seguinte: quando aumenta a tensão, também aumenta a corrente. O que acontece de verdade? O que acontece de fato? Se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente? Ou se eu aumentar a tensão, eu vou diminuir a corrente? Quando eu aumento um nível em volts, seja de uma bateria, de um transformador, quando eu aumento o nível de tensão em volts, quando o volts aumenta, o que acontece com o ampere? Ou seja, com a corrente. O que acontece com a corrente? A resposta é: depende. Existem dois casos. Existe um caso em que quando eu aumento a tensão, a corrente também acompanha, aumenta junto. E tem outro caso que quando eu aumento a tensão, a corrente faz a diminuir. São dois casos distintos, diferentes. Tem algumas pessoas que aprendem só esse, de aumentar a tensão e aumentar a corrente. Aí começa a brigar com quem só aprendeu o outro lado, que aumenta a tensão e a corrente diminui. Então, pessoas que aprendem só um e aprendem só outro. E essas duas pessoas começam a discutir. Isso acontece muito nos grupos de Facebook, em comentário de vídeos. Acontece demais. Pessoas que aprendem só um e pessoas que aprendem o outro caso e entram em conflitos. Por isso que a gente ouve tanta discussão e ninguém chega em uma explicação clara. Eu vou te mostrar os dois casos aqui agora do que acontece quando eu aumento a tensão. E aí, a corrente diminui ou a corrente aumenta? O caso mais simples de se provar é esse, é o de aumentar a tensão e a corrente acompanhar junto. Se o que você estiver testando estiver dentro da lei de Ohm, tiver que obedecer à lei de Ohm, sim, quando aumentar a tensão vai aumentar a corrente. Mas espera aí que eu vou te mostrar outro caso também, tá? Olha só, eu tenho aqui esse resistor gigante. Esse resistor gigante aqui dentro desse recipiente tem uma resistência elétrica, tá? Então aqui é dois fios de um resistor, tá? Esse fio verde, esses dois fios verdes que vocês estão vendo, são os dois fios de um resistor, os dois lados de um resistor, tá? Então eu tenho esse dipolo aqui que vai receber uma tensão. Claro, se tem uma resistência, ele tem uma propriedade de uma resistência aqui, é significativa, é um condutor, e eu tenho uma tensão, então vai aparecer uma corrente. Veja, eu estou aplicando aqui 4 volts e eu tenho meio ampere com 4 volts, 0,5. Eu vou aumentar a tensão. O que vai acontecer com a corrente? Está aumentando junto. Eu aumentei para 8, eu tenho 1 ampere. Quanto mais eu aumento a tensão, mais aumenta a corrente. Está circulando mais corrente. Isso porque esse exemplo, ele leva em consideração a lei de Ohm. Eu tenho uma tensão sendo aplicada, tenho uma corrente circulando e tenho uma resistência do material. Então, a lei de Ohm está sendo aplicada aqui. Eu aumento a tensão e sim, a corrente aumenta também. Outro caso é o princípio de conservação de energia, que já é um pouquinho diferente. Quando é que nós vamos encontrar essa situação de maneira prática, assim, no dia a dia? Onde é que você vai encontrar? É no transformador. Eu tenho aqui um transformador que ele está dentro aí desse princípio, o princípio de conservação de energia. A energia que entrar aqui é a energia que vai sair lá, tá? A mesma quantidade de energia. Isso eu não estou falando de nem volts e nem de ampere, nem de corrente, tá? Não é nem tensão nem corrente. É energia, energia mesmo, potência.
A potência que entra é a potência que sai. Claro, isso aqui eu não estou levando em consideração as perdas do próprio transformador, as perdas, a eficiência do transformador. Eu estou aqui tomando por base como se o transformador tivesse eficiência de 100%. A energia que entra é a mesma energia que sai. A potência elétrica que entra é a potência elétrica que sai. Tá bom? Isso muda com muitos fatores, a espessura do fio, a impedância. Então, muitos fatores dentro desse conceito, mas eu quero simplificar somente nisso. A potência que está entrando é a potência que está saindo. Então, eu vou colocar aqui, desenhar aqui o enrolamento. Enrolamento, vamos supor que seja aqui o enrolamento de entrada. Entrada de 220 volts. Pronto. Entra 220 volts, tá bom? E entra aqui uma corrente suficiente para o circuito funcionar. Eu tenho aqui um enrolamento que sai os mesmos 220 volts. Mesma quantidade de enrolamento aqui. Sai lá 220 volts. Pronto. 220 volts. Então entra aqui a mesma corrente. Vou colocar aqui 1 ampere. Tá? Vou botar aqui valor arbitrário, qualquer valor mesmo. Entra aqui 1 ampere, sai 1 ampere. Então a mesma tensão está saindo lá. A mesma corrente também. Tá? Acompanhe esse raciocínio comigo. Acompanhe comigo. Se eu aumento aqui as espiras, eu consigo uma tensão maior do que da entrada. Vamos colocar aqui, vamos supor que eu coloque aqui o dobro de enrolamento, tá? Para conseguir o dobro de tensão. Coloco mais enrolamento aqui e sai aqui 440 volts, tá? Então esquece esse aqui. Estou com um enrolamento maior, saindo 440 volts. Agora, para manter o princípio de que a mesma potência, preste bem atenção, a mesma potência está entrando aqui, nessa corrente, já não pode ter mais 1 ampere lá saindo. Então, não pode ter, vai diminuir a corrente. Eu aumentei a tensão e tenho que diminuir a corrente. A corrente que sai lá é bem menor, é 0,5 ampere. Então, veja só, eu aumentei a tensão e diminuiu a corrente. Isso já não é a lei de Ohm que está sendo aplicada aqui, sim um princípio de conservação de energia, que a energia não se cria, e sim se transforma. Então, a energia que está entrando aqui, que é a potência de 220 vezes 1, que é, claro, a potência é igual a V vezes I, ou seja, a potência é a tensão vezes a corrente. Então, temos aqui a potência de 220 watts. Eu tenho que ter, no máximo, essa potência de entrada. Eu não posso criar potência, eu não posso criar do nada energia. Eu não posso criar do nada. Então, para eu ter esses mesmos 220 watts de potência lá na saída, considerando mais uma vez, vamos supor que esse transformador tenha 100% de eficiência. Eu tenho que ter essa multiplicação de volts vezes ampere, que dê também 220 watts. Então, eu tenho que ter aqui 440 vezes 0,5. É igual a quanto? 220 watts. Então, isso aqui eu estou aplicando um outro conceito, um outro princípio. Aqui, claro, tá certo eu dizer, se eu aumentar a tensão, vai diminuir a corrente. Quanto mais eu aumentar essa tensão aqui, mais vai diminuir a corrente fornecida pelo meu circuito, tá bom? Então, são dois momentos diferentes, são dois conceitos diferentes aí. As duas respostas para essa pergunta são duas respostas certas quando essas duas respostas são aplicadas no momento certo. É aplicado no momento certo. Agora vamos recapitular. Se tem um circuito que está recebendo energia, você tem um resistor ligado numa pilha. Então esse circuito está recebendo energia. Se ele está recebendo energia,
Claro que você vai ali deduzir que a lei de Ohm está sendo aplicada ali. E se você aumentar a tensão, aumenta a corrente. Muito bem, tá certo. Aumentou a tensão, aumentou também a corrente. E o outro caso é o caso do princípio de conservação de energia, onde a energia que um circuito recebe, ele só pode entregar no máximo aquilo que ele recebeu. Então conserva-se a energia. O transformador recebe da rede elétrica e entrega. Ele só pode entregar aquilo que recebeu. Então, se eu aumento a tensão no transformador, na saída do transformador, eu aumento a tensão do enrolamento, a corrente fornecida será menor, porque a entrada se manteve constante. A mesma energia está vindo lá da entrada. A mesma energia vem da rede. Então o transformador só pode mandar essa energia que ele recebeu. Então aí é o princípio de conservação de energia. Mande esse vídeo para o seu amigo, para ele parar de brigar, para ele parar de discutir no Facebook, porque quem afirma que a tensão e a corrente vão aumentar junto, tá certo. E quem diz que a corrente diminui com o aumento da tensão, tá certo também. Os dois estão certos, tá bom? Vamos parar a briga. Os dois estão certos. São apenas casos diferentes.